Olá, amigos. Muito boa noite. Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para orar todos e pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Orar pelos que estão enfrentando dificuldades, mas especialmente pelo seu crescimento e fortalecimento espiritual. Tanto, irmãos, em nome de Jesus, nós pedimos que vocês venham compartilhar este link neste momento. Nós vamos iniciar a pregação daqui a poucos minutinhos, 2, 3 minutinhos no máximo, estaremos de volta aqui. Obrigado. Compartilhe o link aí, convide seus amigos para ouvirem a palavra de Deus também.
Então, estamos aqui de volta, vamos fazer neste momento uma oração. Temos recebido muitos pedidos de oração, pessoas pedindo que nós venhamos orar pelas suas vidas, que venhamos orar por várias situações que estão enfrentando. E temos certeza de que Deus sabe de todas as coisas. Eu estava falando para as pessoas hoje que Abraão, ele estava esperando que Deus o abençoasse com um filho. E demorou muito tempo para o filho nascer. O filho de Abraão só nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Isaac, no caso, nasceu só quando ele tinha 100 anos. Agora, naquele interim, antes de Isaac nascer, Abraão passou por lutas, guerras mesmo, guerras. Teve que resgatar o sobrinho dele, Ló. Ele enfrentou peregrinações. Ele enfrentou seca. Houve uma seca na época de Abraão. Ele teve que fugir para o Egito, porque no Egito ele encontraria alimento. Quando chegou no Egito, Faraó queria tomar a mulher de Abraão, Sara, porque ela era muito formosa, ela era muito bonita. Então, olha só quantas lutas Abraão enfrentou. Então veio Isaac. Na verdade, a demora de Isaac foi até uma bênção. Imagina você com uma criança enfrentando guerras, peregrinações no deserto, seca, enfim, todo tipo de infortúnio. Você com uma criancinha pequenininha andando para cá e para lá no deserto. Então, Deus sabe de todas as coisas. Eu vi na África 15 anos, era missionário na África 15 anos. Na África eles dizem God's time is the best time. Significa o seguinte, que o tempo de Deus é o melhor tempo. A hora de Deus é a melhor hora. Deus, ou seja, quando Deus determina essa é a hora, é porque essa hora foi a melhor hora daquilo acontecer. Portanto, nós vamos orar neste momento, vamos orar por todos que estão passando momentos de angústia, mas confia em Deus, que na hora certa a resposta virá. A nossa hora certa é sempre agora, né? Eu quero tudo agora. Mas Deus sabe de tudo. Nós estamos numa peregrinação e Deus está nos guiando, né? Então vamos orar e logo depois da oração nós temos uma palavra muito importante aqui para compartilhar com vocês. Meu filho faz essa oração. Pode fazer, Felipe? Todos que estão enfrentando momentos difíceis na vida deles, por favor. Senhor, nosso Pai, Em nome de Jesus. nós primeiramente já te agradecemos porque Sim, nós cremos que o Senhor já sabe, sim, meu Deus. conhece todas as necessidades. Cada pessoa que está nos ouvindo agora. O Senhor conhece as necessidades, as ansiedades. O Senhor conhece os problemas. Antes mesmo de pedir, o Senhor sabia que nós pediríamos. Então, desde já, o Senhor venha derramar o seu poder para arrancar toda doença e todo mal. Que neste momento todos os doentes sejam curados. Que neste momento todos os que enfrentam problemas e sofrimentos espirituais que sejam libertos agora. De todo mal saia dessas vidas. E com respeito a todas as nossas ansiedades, nós entregamos a Ti. Que nós temos a certeza, nós temos a fé que no tempo certo o Senhor fará o melhor para nós. Tempo certo, tudo no tempo certo, tudo que é melhor para nós, para a sua glória, para que nós possamos te glorificar. Então, é isso que nós pedimos. Que eu venha dirigir e a cada palavra dessa pregação, para que todos os que nos ouvem venham ser cheios e cheias do seu Espírito, cheios da sua presença, cheios da sua graça. O que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
E graças a Deus, meus irmãos, eu tenho certeza que Deus está cuidando de você. Tenho certeza que Deus está cuidando da sua família, das suas necessidades, das suas ansiedades, das suas necessidades, né? Vamos crer. Agora, tem algo muito, muito importante. Gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. É um conselho que gostaria de dar para vocês. Eu peço mesmo que o Espírito Santo me ajude e ajude o meu filho a passar essa mensagem para vocês. Primeiramente, nessa última live, nós estávamos falando para as pessoas que o maior problema do ser humano não são os problemas de família, financeiro, problemas políticos, econômicos. O maior problema do ser humano é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. E a vida nossa sem Deus é uma vida sem sentido. Sem Deus, o ser humano pode ser talentoso, pode ser o que for, mas sem Deus ele será vazio. Sem Deus ele não será feliz. Feliz é quem tem Deus no coração, quem tem a presença de Deus no coração, meu irmão, minha irmã. Nós vemos aí gente famosa, gente rica, que faleceram por causa de overdose de drogas. Conhece vários artistas, cantores norte-americanos, por exemplo, que famosos no mundo inteiro, riquíssimos, que morreram mortes terríveis, morreram jovens ainda. O que acontece, meu irmão, minha irmã, é que aqui dentro existe um vazio na nossa alma que só Deus pode preencher. Mas Deus não pode preencher a nossa vida, pois nós somos pecadores. Porém, Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz. E por o sangue de Jesus derramado na cruz tem poder para lavar o nosso ser. E assim Deus pode vir e habitar dentro de nós. É por isso que a Bíblia diz em vários lugares que Jesus nos reconectou com o Pai. Várias partes na Bíblia falam sobre isso. Ele nos reconciliou. É o ministério, Jesus chama-se ministério da reconciliação. Jesus nos reconciliou com o Pai. Desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, lá Adão e Eva, desde aquela época o homem estava separado. Mas nesses últimos 2000 anos, é possível quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus é reconectado com o Pai. Agora você, quando eu digo reconectado com o Pai, meu irmão, minha irmã, olha só. Jesus nos reconecta com o Pai quando nós cremos que Ele, e somente Ele, nos reconecta com o Pai. Meu filho vai compartilhar aqui, por gentileza, Felipe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que acontece? Eu acreditei em Jesus a minha vida toda. Desde criancinha eu sempre acreditei em Jesus. Mas eu acreditava também em outras coisas. Porém, há 30 anos atrás, eu entendi, foi me ensinado e eu criei nisso, que eu não preciso de mais ninguém. Eu não preciso de mais nenhum santo, de nem mais nada, nenhum patuá, nenhum amuleto, de simpatia, de horóscopo, de boa sorte ou má sorte, ou de qualquer tipo de ritual. Eu só preciso de Jesus. E eu acreditei nisso. Eu acreditei nisso e eu coloquei
toda a minha fé em Jesus Cristo. E eu digo para você, meu amigo, minha amiga, foi a melhor decisão da minha vida. Sabe quando que eu entreguei minha vida para Jesus? Foi uma cruzada, uma concentração de fé da igreja que eu pertencia, aqui em Campo Grande, no estádio Ítalo Del Cima. Quem é aí de Campo Grande sabe o estádio do Campo Grande, né? Campo Grande Atlético Clube, na zona oeste do Rio de Janeiro. E eu entreguei minha vida mesmo naquele dia, quando o pregador convidou-nos a nos entregar. Eu não sabia orar, mas eu me entreguei. Eu quero seguir Jesus. Eu digo para você uma coisa, foi mais ou menos isso aí, deve ter sido aproximadamente agosto de 1988, eu tinha pouco mais de 15 anos, 15 para 16 anos. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi o melhor investimento que qualquer pessoa possa fazer. Entregar a minha vida para Jesus. Pois através de Jesus me reencontrei com o Pai. Me reconciliei com Deus. Passei a ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus, gente, é a maior bênção que você pode ter. Sabe qual é a maior bênção que Deus pode te dar? A maior bênção que Deus pode te dar é Deus. É ter comunhão com o Pai, é poder conversar com Ele a qualquer momento, a qualquer lugar. Seja na igreja, seja no seu quarto, seja no banheiro, seja no ônibus. Onde for. A melhor coisa que tem é você abrir a Bíblia e Deus falar com você. Foi a melhor. Eu tenho agora 45 anos. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu oro que vocês entendam isso. Você que não aceitou Jesus ainda como seu Salvador. Não apenas um, dois Salvadores. Crê em Jesus, você crê, eu tenho certeza disso. Tenho certeza que você crê em Jesus. Mas o problema é que Jesus não é um, dois caminhos. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Toda a escritura é inspirada, foram escritas por homens. Foi escrito por Mateus, foi escrito por João, foi escrito por Lucas, por Isaías, pelo rei Davi, por Moisés. Mas foi escrito, foi inspirado pelo Espírito Santo. E de acordo com a palavra de Deus, toda a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, tudo aponta para Jesus, tudo converge em Cristo, apontando Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que nos reconecta com o Pai. E é isso que nós estávamos falando da outra vez. Nós temos um problema chamado pecado. Esse é o nosso problema verdadeiro. E o problema da família, sabe que vai passar. Sabe que muitas lutas que você está passando agora, você não precisa de fazer nada. Algumas você tem que tomar atitudes, outras você tem que fazer nada. É só esperar, porque é só uma fase difícil, né? Não é verdade, Felipe? E o que nós fazemos, Felipe, quando nós temos uma fase difícil? Só esperar e a fase difícil vai passar. Você concorda comigo, filhão? Exatamente isso. Nós passamos fases boas, fases ruins. Pode crer. Essa fase que você está passando aí vai passar. Mais cedo ou mais tarde vai passar. E virão fases boas, e depois virão fases ruins, e virão fases boas. É assim, é igual é verão, depois é inverno, depois é outono, depois é primavera. Porque eu mudei a sequência aí, mas você sabe o que eu estou querendo dizer. É a vida. A vida é assim. Mas o pecado é o maior de todos os problemas. Porque se nós não recebemos o perdão de Deus,
E Deus te dá grátis. É só você crer em Jesus e somente em Jesus como teu suficiente e único Salvador. Se você crer em Jesus, né, Felipe? E só em Jesus você resolve esse problema. Porque se você não resolver esse problema, você irá para outro problema chamado fogo eterno. Esse é o problema que não acaba. Jesus falou que lá é um lugar horrível, em que o fogo não acaba, nem o verme acaba, onde há choro e ranger de dente. E você diz, mas se Deus é amor, por que pessoas vão para o inferno se Deus é amor? Muito simples. Porque para a pessoa sair de lá, é só ela crer em Jesus. Só ela crer nele e somente nele. E crer até o fim da vida. Isso significa seguir Jesus. Crer nele até o fim. E essa pessoa será salva. Não precisa de dar dinheiro, não precisa de nada. Nada. Como aquele homem que nós temos pregado muito que estava do lado de Jesus, era um criminoso. Ele só diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus falou que hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é simples. Para ir para o céu é simples. É crer em Jesus e só em Jesus. O justo é salvo pela fé. Mais nada. Ir para a igreja é importante, porque na igreja você vai se alimentando, você vai conhecendo mais, você vai crescendo, não é? Não é isso, Felipe? Mas não necessariamente você precisa ir para a igreja. E se alguém se converteu lá numa ilha no meio do Oceano Pacífico? Um missionário passou lá de barco e pregou de Jesus, e os locais lá, os aborígenes, acreditaram em Jesus, mas o missionário continuou a viagem. Não tem igreja ali, mas eles são salvos porque eles acreditaram em Jesus. Isso aconteceu no interior da África, isso aconteceu em vários lugares. Não tinha igreja pessoa aí, mas ela foi salva. Como aquele homem também que morreu do lado de Jesus, não foi o quê? Ele não foi para a igreja, ele aceitou Jesus e foi para o céu. Porque para você ir para o céu, só precisa de aceitar a solução que Deus dá de graça. Mas aí, as religiões, inclusive as cristãs, aí criam 1 milhão de doutrinas de homem. Você não pode, por exemplo, já vi igrejas assim, homem não pode andar de bermuda, mulher tem que sempre andar de saia, mulher não sei o que lá, e não sei o que, e não pode ir para a praia. Eu já vi pessoas que vieram para mim e falaram assim, eu caí em tentação, me desviei dos caminhos do Senhor. Mas qual foi o pecado que você cometeu? Eu botei bermuda e fui para a praia. Quando eu era jovem, eu atendi gente assim, quando eu era jovem, quando recém-convertido. Eu conhecia gente assim quando eu era nos meus primeiros anos, aqui no Brasil. Mas Jesus nunca falou, não vestirás bermuda e não irás para a praia. Não é isso? Não assistirás televisão e não verás a Copa do Mundo. Jesus nunca falou isso. O que nós temos que fazer é crer nele, ok? E enquanto nós não partirmos, nós vamos aprendendo o Evangelho, aprendendo, praticando. Eu estou aprendendo cada dia mais, eu aprendo mais. Depois de 30 anos ainda estou aprendendo e crescendo. É uma jornada maravilhosa. Que você vai aprendendo, que você vai descobrindo cada coisa interessante. Eu vi algo que eu li essa semana passada, que o livro de Lucas começa no templo e termina no templo. Jesus, ele é o templo, ele é o princípio, ele é o fim. Olha que coisa interessante, eu nunca percebi isso, eu estava lendo, não sei onde é que eu li isso. É claro, isso aí não é só um dado assim, né? Mas é um dado que revela também algo glorioso sobre Jesus. Mas, voltando ao assunto que nós estávamos falando, nós precisamos, na verdade, Felipe, você pode completar agora, você adicionar o que você gostaria de
Você gostaria de ensinar alguma coisa? Deus te dá acesso. Você pode ser o maior pecador do mundo. Olha só. Você pode ter feito tudo quanto é coisa errada na sua vida. Mas se falar assim, meu pai, me perdoa em nome de Jesus, ele te perdoa. Se você morrer, você vai para o céu. Olha só. Somos salvos pela graça. É simples. É simples. É singelo. É lindo. É por isso que chama-se Evangelho. Evangelho significa boas novas. Se fosse difícil, se fosse pesado, não seria boas novas. Né? Imagina se chega o meu filho e fala assim, eu tenho uma boa notícia para você. Tem um caminhão ali para descarregar, um montão de tijolo, um montão de pedra. Oxe, né? Então não seria boas novas, seriam mais novas, seriam mais notícias. Mas a boa notícia é que, por mais pecador que nós somos, através de Jesus nós temos acesso ao céu. A nossa alma repousará para todo o sempre, meu irmão, minha irmã. O que você acha disso, Felipe? Concorda ou não? Exatamente isso. Por isso que quando Jesus veio, ele trouxe com ele, e ele é as boas novas. Ele não veio para trazer de volta a lei, porque a lei já estava lá. Então, se a lei era o evangelho, a lei de Moisés, aquele jugo pesado sobre o povo, se aquilo era as boas novas, então seriam as boas velhas. É. Mas ele trouxe boas novas. Isso. E qual foi a coisa nova que é boa que ele trouxe? Foi a graça. Que é o seguinte, ele morreu em nosso lugar, que nós merecíamos morrer, passar a eternidade no céu. Mas Jesus, ele morreu por nós e ressuscitou para que nós não precisássemos de morrer e ir para o inferno. Para que a ira de Deus, que ele sentia contra nós, justamente que ele é santo, fosse derramado em Cristo. Então, a ira de Deus que estava sobre nós agora já não está mais. Já não está mais. Ainda há pessoas que pensam, Deus está irado comigo, Deus está longe de mim, ele não vai me ouvir, ele não quer me ouvir, ele não quer me dar o Espírito Santo, ele não quer me salvar, porque eu sou pecador, eu sou pecadora. Mas Jesus, ele já levou isso por você. Já acabou isso. Já não tem mais isso sobre você. Já não existe isso mais. Acabou. Quando Jesus falou, está consumado, quer dizer que acabou. Já foi, acabou. Na cruz já acabou toda a acusação, toda a condenação. Então, as boas novas é a graça que nós somos salvos pela fé. E nessa graça, que é o favor imerecido, você tem nos acompanhado, você já nos ouviu falar isso, que nós não merecemos, nós somos salvos. Essa graça também inclui o poder para vencer o pecado. Então, não é somente o que aconteceu 2000 anos atrás na cruz, mas todos os dias Deus derrama mais e mais graça sobre nós, para que nós possamos servi-lo, nós possamos obedecê-lo. Nós não jamais conseguiríamos obedecer a Deus sem a operação dele em nós. Por isso que você que se esforça para ser humilde, se esforça para ser fiel, você que se esforça para não assistir pornografia, você que se esforça para fazer tudo isso e percebe que você não conseguiu, saiba que a misericórdia e a graça de Deus está sobre você. Se você crer, você terá força para vencer tudo isso. Então, já mostramos 2 pontos muito. É a base cristã. Que nós somos salvos pela graça. O que aconteceu 2000 anos atrás, aquela graça nos perdoa. O que acontece diariamente nos dá força para não voltar àquela vida. Isso faz a fé viva de Tiago, a fé que produz obras. Isso. É isso. É você crer que Deus operará em você para você
obedecê-lo e glorificá-lo, Uhum. não por si mesmo, mas por ele. Tudo é dele, toda a glória é dele. E terceiro ponto, que ajuda todos os que têm ansiedades, todos os que têm preocupações, é que, como Jesus disse, quando nós buscamos o reino dele, em primeiro lugar, quer dizer, nós cremos na graça, que Jesus morreu por nós cremos que diariamente Deus está, pela misericórdia dele, nos Uhum. dando força para produzir o bom fruto do Espírito Santo. Se nós fizéssemos isso, ou se nós fizermos isso, Uhum. fazermos isso, Fizermos, fizermos, é. fizermos isso. Jesus mesmo é quem falou, tá? Uhum. Que Deus, ele conhece todas as nossas necessidades e disse para nós não nos preocuparmos com Uhum. nada. Talvez você está preocupado com a conversão ou com o comportamento de algum familiar. Jesus disse, não se preocupe. Talvez você se preocupa com a roupa que você vai vestir, você não tem dinheiro para comprar roupa nova, suas roupas são velhas. Jesus disse, não se preocupe, Deus já sabe. Você está talvez preocupado com as contas que você vai pagar e tudo isso. Jesus disse, não tenha preocupação. Você buscou o reino de Deus, você creu na graça de Deus. Essa mesma graça vai suprir todas as nossas necessidades. Então, a graça nos livra das ansiedades, nos livra de preocupações. Sabe que o coração cheio de ansiedade peca? Por quê? Eu estou ansioso. Como que acontece na mente de um ladrão? Estou muito ansioso com a roupa que eu vou me vestir, a comida que eu vou comer, se haverá comida. Então eu vou pegar dos outros. Ansiedade. E com as pessoas que estão preocupadíssimas com o sucesso, o que acontece? Vaidade, depressão, porque os sonhos não se cumpriram, não se realizaram ainda, ou parece que nunca vai, realmente nunca vai às vezes. A preocupação, a ansiedade com relacionamentos nos deixa deprimidos, nos deixa demandando as coisas dos outros, nos faz ser uma pessoa bem. Ninguém quer ficar com a gente. Porque nós temos aquela expectativa grande, nós temos ansiedade das coisas que nós recebemos dos nossos próximos. Então, a ansiedade provoca muitas coisas erradas em nós, seres humanos. A jovem mulher, a jovem moça que tem ansiedade se o namorado vai ficar com ela ou não, às vezes se dá sua virgindade, por ansiedade de querer ter alguém que vai ficar com ela para sempre, vai casar com ela. Uhum. E com essa ansiedade peca, e às vezes acaba sendo usada, a maioria das vezes acaba sendo usada e trocada. A ansiedade provoca muitas coisas erradas em nós, seres humanos. A ansiedade nos faz duvidar de Deus, se Deus está com nós ou não. Mas Jesus, quando ele veio trazendo as boas novas, trazendo a graça, ele incluiu nessa mesma graça que ele nos trouxe, e nos trouxe solução para vencer toda a ansiedade. É só isso. Crê nele. Acabou. É só isso. É só crer nele. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, disse no livro de Romanos que se Deus não nos poupou o filho dele, como que ele vai? Como que ele não vai com ele nos dar todas as coisas? Todas as coisas. Você precisa de roupa? No tempo certo, Deus vai te dar. Você precisa de comida? Deus proverá. Você precisa das coisas da sua vida? No tempo certo, Deus proverá. E eu digo no tempo certo, porque o tempo certo, nos olhos de Deus, às vezes há demora
para que nós não venhamos ser cheios de vaidade. Cheios de, eu tenho tudo na minha vida, agora tá tudo ótimo. O coração do ser humano é uma coisa muito complexa. Só Deus conhece mesmo o que está nos nossos corações. Então, no tempo certo, Ele nos dá não o que nós achamos que precisamos, mas o que Ele sabe que nós precisamos. Às vezes nós achamos que precisamos de A, mas Deus sabe que nós precisamos de B. Então Deus nos dá B ao invés do A. Acontece isso e dá graças a Ele. Porque se você tivesse o ar que você precisava, aquela coisa que você achava que você precisava, Deus sabia, se você tivesse alcançado aquilo, se Ele tivesse dado aquilo para você, seria mal para você, seria coisa ruim para você, você poderia ter se perdido, ou algo ruim naquela situação ia acontecer. Deus te livrou. Deus te livrou e te deu B. Dá graças a Deus que Ele te deu B. Dá graças a Deus que Ele provides. Ele providenciou. Ele providencia. Providencia. Ele providencia tudo o que Ele sabe que nós precisamos. Então a graça dele é a maior expressão do seu amor para nós que não merecemos. Nós temos perdão completo de todos os pecados, passados, presentes e futuros. Diariamente a graça dele, a misericórdia dele é derramado sobre nós para que nós possamos obedecê-lo. Todas as nossas ansiedades, o que nós achamos que precisamos, Deus supre além das nossas, do que nós podemos imaginar. Tudo somente pela fé. Eu não preciso dar uma coisa para Deus, para Ele fazer um favor em troca. Deus, Ele já deu para Ele mesmo. Ele deu o Filho dele para nós e para si mesmo. Ele já conseguiu, através do sacrifício dele, tudo que nós nem imaginamos, o poder do que Ele fez lá na cruz. Olha só o amor de Deus. Você que duvidava do amor de Deus, você que achava que Deus não te ama porque algum religioso que parecia ser de Deus fez algo ruim, fez algo mal contra você, aí você começou a duvidar de Deus, duvidar do amor dele. Olha só como está revelado nas Escrituras o amor dele, que não é medido por pessoas religiosas que fizeram mal contra você. O amor dele é medido pelo que ele fez na cruz, que ele continua fazendo por nós diariamente. E porque quando nós cremos a graça, nós temos paz. Nós nos assentamos. A Bíblia diz que Ele nos assentou nos lugares celestes. Nós não estamos, agora eu vou acreditar em Jesus e vamos lá, eu vou lutar. Jesus já lutou por você. Ele já venceu por você. Ele nos assentou. Já viu algum soldado assentado? Nós estamos numa guerra que Jesus já venceu. Até o fim, sim, ainda há guerra contra o diabo, que está derrotado. E o fim dessa guerra vai chegar quando o fim vier, o dia do julgamento. Mas até lá ele está desarmado para nós que cremos em Jesus. Temos tudo para descansar em Cristo, para ter paz em Cristo. Nós temos tudo para não ter mais ansiedade, para não sentir mais acusação, para nunca e jamais duvidar ou tentar medir o amor de Deus pelas coisas materiais que você possui ou deixa de possuir. Olha, isso aí, eu não gostei da sua pregação, não. Eu não gostei porque é isso aí que eu ia pregar. Eu só falei para tu adicionar alguma coisinha que eu ia pregar. Mas tu faz isso comigo toda vez também. Cortou meu barato. E agora, o que eu faço? Às vezes meu pai prega e fala o que eu ia falar. Aí fala assim, então, o que você tem a falar? Pô, velho, não falou tudo, né? Ah, meu Deus. Eu não vou deixar mais tu falar não, porque tu fala o que eu queria falar. Meu irmão, olha só. Antes da gente concluir aqui. Por favor, preste muita atenção que eu vou te falar neste momento. Nesses poucos minutinhos antes de nós terminarmos aqui. Por favor, preste bastante atenção.
Talvez esse horário aí você esteja terminando de preparar o seu jantar, ou já esteja jantando, ou fazendo alguma coisa. Só me dê agora alguns poucos minutinhos para explicar algo muito importante para você. Por favor, eu peço sua atenção. Por gentileza, em nome de Jesus. Eu vou te dar um conselho, meu irmão, minha irmã. Um conselho que me deram no início da minha caminhada com Jesus. Eu vou te falar uma coisa. Se você seguir esse conselho, eu estou te dando hoje, dia 10 de agosto de 2018. Se você seguir esse conselho, daqui a algum tempo, você vai me mandar uma mensagem, ou vai me ligar, ou vai me dizer pessoalmente, ou vai mandar um e-mail dizendo assim: aquele foi o melhor conselho que alguém já me deu. Um dos primeiros ensinamentos de Jesus é: não se preocupe com as coisas deste mundo. Se preocupe com a tua alma. Se preocupe em buscar a Deus. Você que está me assistindo, você deve estar passando por um momento difícil na sua vida financeira, ou no seu casamento, ou na sua família, problema de vícios, por exemplo, na sua família. Ou talvez o tempo está passando e você ainda não encontrou a pessoa certa para você se casar. O tempo está passando, você é uma pessoa bonita, honesta, bonita por dentro, bonita por fora, e ninguém conseguiu ver ainda a sua beleza. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Pega todos esses problemas que você tem, ansiedade, como meu filho falou, projetos, problemas, lutas, desertos que está passando. Pega tudo isso e coloca em segundo plano. Coloca-se de lado. E só se preocupe em uma coisa: buscar a Deus. Se preocupe na tua salvação. Se preocupe com o dia do julgamento. Se preocupe em conhecer Jesus, crescer em Jesus, se encher de Jesus. Se preocupe com isso. Primeiro, aceitar Jesus como seu único Salvador, como eu falei, e a partir deste momento, ler, se aprofundar, estudar o Evangelho, os ensinos de Jesus, contidos em Mateus, Marcos, Lucas, João. Compre uma Bíblia e leia. Ore, se ajoelhe, peça perdão a Deus, peça força. Aí você diz assim: mas eu não sei ler a Bíblia e eu não sei orar. É por isso que nós estamos aqui. Né? É por isso que nós estamos aqui. Tem até um programa antigamente que falava: hello, hello. É por isso que nós estamos aqui. O que nós estamos ensinando aqui? Os princípios básicos da fé cristã. Qual o nome do nosso trabalho aí que nós abrimos aí? Centro de Propagação do Evangelho. Estamos aqui para pregar os princípios básicos do Evangelho. A morte e a ressurreição de Jesus, ensinos dele, a volta dele. Nós temos que nos preparar para a volta dele. Depois que nós fazemos, nós oramos.
Meu irmão, minha irmã, você acha que eu era uma pessoa que conhecia a palavra, que orava, que jejuava? Não! Eu pulava carnaval, ia pra praia, ia pra baile funk, ia pra tudo que você imagina. Festas, pornografia, assistia muita pornografia. Gente, eu sou do subúrbio, sou suburbano. Jogava meu futebolzinho, tal, mal, mas jogava. Eu não sabia ler a Bíblia, não sabia nada. Mas eu aprendi, quando eu me converti, olha o que meu pastor, ele pregava. Foi um dos primeiros ensinos de Jesus. Olha só. Eu vou ler para você, o Felipe vai. Preciso que você coloque. Tá? Do 25 até o 34, tá? Mateus 6. Eu vou ler para vocês. Jesus falou assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus falou dessas duas preocupações, comida, bebida e vestir, porque essa era a preocupação do pessoal naquela época, eles só preocupava com isso. Não se preocupava em comprar um smartphone novo, um carro novo. Não tinha essas preocupações que nós temos hoje. Viajar, nada disso, não tinha essas preocupações. Se fosse hoje, Jesus ia falar assim também: não se preocupe qual o celular que você vai usar, qual o computador que você vai ter, qual o notebook que você vai ter. Não se preocupe com o IPTU e IPVA, que naquela época não tinha esse problema. Não se preocupe com a prestação, não se preocupe com qual faculdade você vai fazer. Não tinha essas preocupações. Hoje nós temos aquelas ali de comer, de beber e de vestir, e mais 1 milhão de preocupações. Mas Jesus falou aqui, ó, a gente não deve andar, como meu filho falou, ansioso por causa das coisas dessa vida. Isso aqui me ensinaram, olha só, eu tinha 15 anos de idade quando eu ouvi essa pregação aqui. Quando eu ouvi essa palavra. 15 anos de idade. Há 30 anos atrás eu ouvi isso aqui. E funcionou. E foi a melhor coisa que eu ouvi na minha vida. É isso aqui. Jesus falou mais assim: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Não valeis vós, vosso valor não é muito maior do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso, ou ao tamanho, à estatura da sua vida? Um côvado é um braço aqui, ó. Qual de nós pode aumentar ou diminuir o nosso tamanho, por mais ansioso que a gente esteja? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã ela é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Só fazer 2 comentários sobre isso, esse versículo. Uhum. As ervas do campo têm vida bem curta, né? Tem vidas bem curtas. Mas nós teremos a vida eterna. Uhum. E o que Jesus está falando para que nós possamos alcançar
essas promessas que ele fez. Uma coisa é alguém fazer uma promessa, Deus vai fazer isso. Agora ele está prometendo isso. Ele diz, homens de pequena fé. Então, é simplesmente ter fé nessa graça, ele cumprirá. Amém. Nós somos melhores do que as ervas, porque nós não temos essa vida curta assim que vai terminar e acabou, vai ser esquecido. Nós temos a vida eterna. Quanto mais que ele vai nos vestir. Né? Isso. Continuando aqui, valeu, Felipe. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, não fique inquieto, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Se fosse hoje, como que eu vou pagar a minha faculdade? Quando que eu vou casar? Quando que o meu casamento será restaurado? Quando meus filhos vão tomar juízo? Quando que eu vou terminar de pagar a minha casa, terminar de pagar o meu carro? Não vos inquieteis com isso. Não vos... Que isso não seja a sua prioridade, uma obsessão na sua vida. Jesus falou, porque os gentios são os povos que não têm Deus. O povo de Israel, qualquer povo pagão era gentio. Não é gentio de gentileza, não. É gentio de povo que não tem Deus na vida deles. Porque os gentios é que procuram estas coisas. São os pagãos, são os incrédulos, são os que não querem nada com Deus, é que se preocupam com as coisas terrenas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha só, o vosso Pai Celeste sabe de tudo que você necessita. Não precisa de falar para ele, né? Ó, Senhor, eu preciso disso. Ele sabe já. Então Jesus falou, aí vem o versículo mais importante de tudo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, isso aqui é verdade. Isso aqui existe, isso aqui não falha, é a palavra de Jesus. Quando eu me converti, tinha tanto problema aqui na minha casa. Meu pai bebia muito, e tantas brigas, tanto problema. Mas quando eu me converti, eu aprendi isso aqui, gente. Eu aprendi colocar todas as ansiedades de lado e buscar o reino de Deus. Quando eu me converti, eu estava no primeiro ano do segundo grau. É aquela fase que a gente fica pensando qual carreira, o que eu vou fazer? Vou ser militar, vou para a faculdade, o que eu vou fazer na minha vida? E eu estudava, e olha que quando eu me converti, minhas notas melhoraram. Mas eu decidi as minhas preocupações botar de lado, botar tudo de família, futuro, projetos, quando que eu vou casar, quando que eu não sei o quê, botar tudo de lado e focar em uma coisa, buscar o reino de Deus, estudar a palavra de Deus, estudar, aprender o evangelho, orar, buscar o Espírito Santo, buscar a presença de Deus, me consertar, me santificar. São várias palavras que estou usando, mas isso tudo aí resume em uma coisa: buscar a Deus. Busca a Deus, meu irmão, minha irmã. E eu te digo uma coisa: Deus acrescentou na minha vida tudo que eu precisava. O meu pai, quando eu comecei a buscar a Deus, eu me enchi das coisas de Deus, eu me fortaleci espiritualmente, eu me fortaleci na minha comunhão com Deus, eu investi na minha comunhão com Deus e aprendi a palavra e nasci, recebi a presença de Deus em mim e recebi o Espírito Santo e obviamente já nascido de novo e tal. O meu testemunho na minha casa mudou. Meu pai me falou isso. Meu pai me falou várias vezes, você está diferente. O meu testemunho na minha casa mudou. O que aconteceu? Meu pai começou a me perguntar sobre Jesus.
o meu pai começou a me perguntar sobre a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia. O que significa isso aqui? Eu comecei a explicar para ele. Foi uma questão de tempo. O meu pai se converteu também. Olha, eu não me preocupei com meu pai, ou com minha mãe, ou com a minha família. Eu me preocupei em buscar o reino de Deus. Olha só o que aconteceu. Meus pais se converteram. Você sabia? Acho que eu nunca falei para vocês aqui não. Você sabia que eu batizei o meu pai e minha mãe nas águas quando eu era pastor? Eu estava batizando as pessoas e, de repente, quem vem ser batizado? Quem veio ser batizado logo lá na igreja que eu estava batizando as pessoas? Eu já era pastor auxiliar na época. Foi o meu pai e a minha mãe. Foram enviados para ser batizados, porque não tinham onde batizar na igreja que eles frequentavam. Eles foram enviados lá para outra igreja. E naquele dia eu fui enviado lá para aquela igreja para batizar. Eles foram enviados para lá para ser batizado. Eu fui enviado para lá naquele dia para batizar as pessoas. Quando eu fui ver, meu pai e minha mãe. Olha só que coisa. Mas eu não é que eu não me preocupava com eles. Eu sempre me preocupei com a minha família. Mas o que eu aprendi é me preocupar primeiro em crescer em Cristo. Me preocupar primeiro com a minha alma. Isso aqui dentro, a minha salvação. Me preocupar em crescer em Cristo. Eu estou te dando um conselho. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você colocar tudo de lado e buscar, se preocupar com a sua alma, Deus vai te dar tudo o que você precisa. Provavelmente Ele vai te dar até mais do que você precisa. Sabia disso? Talvez Ele vai te dar até mais. Ele não vai te dar algo que vai te prejudicar. Ele não vai te dar algo, Ele não vai te dar muito também que você vai esquecer dele. Ele vai cuidar das suas necessidades. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Deixa eu ler de novo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Quer dizer, você pega todas as outras coisas, você coloca em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, 10º lugar. Mas em primeiro lugar é a sua comunhão com Deus. Eu estou te dando o melhor conselho que alguém já te deu. Que foi o melhor conselho que eu recebi, eu estou dando para você agora. E Jesus falou, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meu amigo, minha amiga, esse é o conselho que eu queria te dar. Busque a Deus. No início da nossa busca, a gente não entende o que está sendo falado. Mas olha, nós pregamos aqui o Evangelho. Ensinamos aqui tanto o Evangelho quanto as epístolas. Nós focamos nos ensinos básicos da fé cristã. Nós ensinamos aqui segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, às 7 da noite, de 7 às 8. Já vamos concluir aqui. E oramos, e buscamos a presença de Deus, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Porque no começo da nossa fé cristã, nós não sabemos, nós somos bebês na fé. Não sabemos caminhar. Mas estamos aqui para isso. E domingo, eu estou convidando você. Eu estou convidando você a vir participar com a gente do nosso encontro aqui em Campo Grande, na estrada Guandu do Sapê, número 821. Eu convido você que está aqui no Rio de Janeiro. Eu digo para você, nós temos um grupo pequeno de pessoas participando, mas elas estão vindo mesmo para buscar o reino dos céus. Elas estão investindo na comunhão delas com Deus. Elas estão investindo na vida espiritual. Elas estão preocupadas com a alma. Elas estão preocupadas em se alimentar de Jesus, o pão da vida. E elas estão crescendo. E é interessante que quando nós buscamos a Deus, as coisas terrenas começam a se encaixar também. Porque é o exemplo que eu dei domingo, não sei se você assistiu. Se eu tiver com um problema no meu casamento, gritando com a minha mulher, xingando a minha mulher, se eu estiver traindo a minha mulher, batendo nela, como esse rapaz vai orar por mim aqui, esse pastor vai orar por mim, orou e tal. Mas eu vou chegar em casa ainda com o mesmo coração, cheio de ódio, vou bater na minha mulher de novo, e vou trair a minha mulher de novo.
e vou receber mais uma oração. Pessoal, você não precisa de oração, você precisa de conversão. Você precisa se converter, se entregar a Jesus, buscar Jesus, é isso que você precisa. Ele vai mudar o teu coração e você vai estar cheio de amor para com a sua esposa, fidelidade, paciência e tudo mais. Portanto, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, faça isso. Essa passagem que eu li para vocês é o livro de Mateus, capítulo 6. Meu filho colocou aí já, né? Mateus, capítulo 6. E o versículo principal é o 33. Mateus 6, 33. Busque, priorize em primeiro lugar. Não significa que você vai abandonar sua família, seus projetos, seu estudo, seu trabalho. Nada disso. Jesus só falou para fazer o seguinte, para sintonizar ou ajustar a sua vida. Questão de prioridade. Aqui ele falou primeiro lugar. Né? Priorizar, colocar em primeiro. Primeiro. O mais importante para mim é a minha alma. Eu quero ser salvo. Eu quero o reino de Deus. Eu quero ir para o céu. Jesus, perdoa os meus pecados. Me enche do teu espírito. Me fortalece. Me lava. Me ajuda, Senhor. Me sustenta. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Aliás, tem essa música, não sei se você conhece. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não sei se você conhece essa música. Mas é esse versículo aqui. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Eu e meu filho, nesta noite, tentamos o melhor para que você se aproxime do Pai. A gente faz a nossa parte como pregador, ensinando o caminho. Mas a gente não pode trilhar o caminho por você. A gente pode fazer assim, ó. É por aqui, ó. Aí cabe a você ir ou não. Mas se você diz, não, eu quero me fortalecer, eu quero buscar, eu quero botar tudo de lado, problema com aqui, com ali, com empresa, com filho, com marido, eu quero a Jesus. Você pode crer que você tomou a melhor atitude da sua vida e todas essas áreas que eu mencionei, Deus vai suprir tudo que você precisa, muito mais, em nome de Jesus. É isso, Felipe? Exatamente. Mais alguma coisa? É isso, pai. Amém. Você não concorda que se a pessoa fizer isso, a priorizar a salvação dela, vai dar tudo certo? Foi por isso que você falou que eu tinha falado já, né? Pois é. É isso aí, minha gente. E venha participar com a gente. As pessoas que têm vindo. Ó, nós abrimos trabalho aqui há 4 meses atrás. Só levando as pessoas a... Nós oramos, nós fazemos oração. Fazemos. Na reunião, lá no nosso encontro, domingo, 10 da manhã, nós fazemos oração. Rápida e objetiva. E o resto é conversão. Se converter a Cristo. Antes de concluir, deixa eu concluir com essa passagem. Quando Salomão abriu o templo, Deus falou para Salomão: se houver seca e se houver praga e peste no meu povo, se tudo der errado, não tiver lavoura, não tiver colheita, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o meu povo, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, olha só, então eu ouvirei a sua oração, lá do céu eu vou ouvir a sua oração, então eu perdoarei os seus pecados, então eu sararei a sua terra. Olha só, orar é se humilhar, orar, buscar e se converter do mau caminho. Ou seja, virar as costas para o mundo e buscar a Cristo. E eu te falar uma coisa, nada há melhor neste mundo do que
buscar Cristo, ter comunhão com Ele, crescer nele. Nada, nada. É o meu maior prazer. Meu maior prazer é orar, é buscar ao Senhor, é estudar a palavra. Isso me fortalece, isso me abençoa, me revigora, me enche de paz, me enche de alegria. E Deus quer te dar essa paz também. Deus quer te dar essa alegria também. Então, busque a Deus, assista as nossas lives aqui e venha participar com a gente, tá? Do nosso encontro. Para todos. Para todos. Principalmente você que diz, eu me sinto muito longe de Deus. É para você mesmo. Vamos fazer uma oração antes de terminar aqui. Meu Deus, eu e meu filho tentamos na melhor da nossa habilidade, que é pouca, mas tentamos o nosso melhor pregar o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor ensinou. Nós devemos não nos preocupar com as coisas terrenas, mas buscar em primeiro lugar, se preocupar em primeiro lugar em conquistar a nossa salvação, em buscar o seu reino e a sua justiça. Preocupar primeiro com a nossa alma. O problema, Senhor, é que nós nos preocupamos com a nossa alma, mas é a nossa terceira, quinta, 10ª preocupação. Primeiro, nos preocupamos com as contas, com os projetos, com os desejos do nosso coração. Primeiro, nos preocupamos com resolver os problemas. Depois, com o casamento. Depois, com o filho. Depois, com o futuro. E depois, então, nos preocupamos com a nossa alma. E esse é o nosso problema. Senhor, desperta o teu povo. Desperta eles do sono da morte, para que eles entendam que esse é o caminho. Esse é o caminho, até mesmo para ter uma vida pacífica e abençoada aqui nessa terra. O que nós temos que entender é isso. Botar de lado família, problemas, projetos, desejos, tudo, Senhor. Ambições, e só se preocupar com a nossa alma, com a nossa salvação. Esse é o mais importante de tudo. Ajude as pessoas a entenderem isso, Senhor. Ajude as pessoas a entenderem isso, por favor. O meu pastor pregou isso para mim, eu entendi. Eu era um adolescente. Eu tinha nem 16 anos, mas eu entendi isso. Ajude as pessoas que estão aqui agora nos assistindo. Ajude-as a entender isso. Ajude-as. Por favor. Ajude. Cada irmão, cada irmã que está me assistindo agora. Eu sei que é difícil porque nesse mundo a gente é treinado a se preocupar com a felicidade terrena e ter o que e ser feliz, em ter prazer. Essa é a nossa prioridade nesse mundo. Mas o Senhor nos ensinou a colocar tudo de lado e buscar o teu reino. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te peço que haja salvação neste momento. Sim, meu Deus, que haja salvação. Que essas pessoas recebam o teu perdão, recebam a tua presença. E a partir de hoje, cada pessoa que está me assistindo tem essa prioridade. Cuidar da alma, cuidar da comunhão com o Pai, cuidar de buscar o reino de Deus.
E se eles buscarem o reino de Deus, eles receberão o reino de Deus, que é a maior de todas as bênçãos. E, além disso, o Senhor vai cuidar de tudo. Como o Senhor cuidou das minhas necessidades, sempre cuidou, sempre, nunca me deixou faltar nada. Até agora, meu Pai, que eu estou numa fase nova da minha vida, num projeto novo, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te glorifico, eu te exalto. Ó Espírito Santo, eu te agradeço. Muito obrigado. Todos aqui tenham um ótimo fim de semana. E que o Senhor abençoe também o nosso encontro de domingo, meu Pai. Que nós possamos, domingo, crescer, nos alimentar nossa alma, alimentar nosso espírito. Sim, meu Deus, é isso que nós pedimos ao Senhor. E te agradecemos, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. O Senhor envia os teus anjos para livrar essas pessoas de todo mal. O Senhor envia os teus anjos para repreender todos os principados, potestades, dominadores e forças espirituais malignas repreendidas em nome de Jesus. Ó, meu Pai, eu te peço e te agradeço. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos, tá? Deus abençoe, fiquem com Jesus. Tenham um ótimo fim de semana. E espero ter vocês com a gente. Vamos lá, vamos crescer em Cristo, vamos nos alimentar espiritualmente. Você que quer esse alimento, domingo 10 da manhã, Centro de Propagação do Evangelho. O endereço já mencionamos, né? Estrada Governador do Sapê, 821, em Campo Grande. Vamos lá, porque as pessoas estão crescendo, estão se fortalecendo. E com essa força, nós vencemos tudo, né? Nós buscamos o reino de Deus, recebemos essa força, nós vencemos tudo. Vamos vencer. Deus vai abençoar, Deus vai cuidar da nossa necessidade. Obrigado. Boa noite. Você que está no Japão, eu vi gente nos assistindo no Japão também. Tenha um bom dia aí, bom sábado para vocês, bom fim de semana para vocês aí no Japão também. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.